Olá, no Brasil muita gente tem diploma de curso superior, mas não consegue emprego na área profissional. Por que isso acontece? A convidada para debater esse tema com a gente é a professora da UFES, Cleonara Schwartz. Ela é doutora em educação pela UFES. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Então, professora, muita gente se forma, passa por toda aquela dificuldade, adquire o diploma e não consegue emprego. Como que se explica isso? O mercado ele acaba selecionando, né? O mercado existem profissões que a pessoa se forma e já tem praticamente uma inserção garantida. E outras as profissões, as pessoas vão para outros ramos, outras possibilidades. Às vezes há um grande quantitativo de profissionais formados em nível superior que o mercado não absorve tanto, mas não necessariamente eles ficam desempregados, eles acabam indo para outros setores. Essas áreas que há mais possibilidade de inserção no mercado, a senhora destacaria quais? A área de magistério, por exemplo, é uma delas. É difícil você ter falta de vagas e de profissionais para o magistério. Às vezes tem áreas no magistério que não se consegue profissional. Os profissionais estão sendo formados, às vezes, em número insuficiente ou, às vezes, até por falta de interesse mesmo, porque é uma profissão que as pessoas acham que não é tão rentável, tem todo um histórico de precarização e não se torna um grande atrativo. E as pessoas optam por outras que vão ter uma maior rentabilidade, com formas de conciliar vários empregos. Hoje a carreira pública, por exemplo, ela é um atrativo por conta da estabilidade, e existem outras áreas que são áreas que as pessoas formam, por exemplo, como a área de administração, e vão atuar em diferentes áreas, não necessariamente como um administrador, mas vão para a parte de banco, essa parte de comércio. Então, assim, é muito difícil a gente falar que os números, que existem profissões e não existe vaga no mercado. Isso aí depende muito do contexto, do tipo de curso, do próprio tipo de direcionamento que o sujeito, no decorrer desse curso, foi construindo. A senhora citou a área de educação, eu tenho aqui um dado, cerca de 5% apenas conseguiram colocação no mercado de trabalho, pessoas formadas na área de administração de empresas, né? E esses dados aqui relativos a 2014, uma pesquisa realizada pelo professor da UFES, Hélio Zilberstein. Mas essas pessoas formadas em administração podem aproveitar esses conhecimentos em outras áreas com afinidade? A área de administração, por exemplo, é uma área que ela permite, o curso de administração, a atuação em diferentes frentes. As pessoas não necessariamente vão atuar como um administrador de empresa. Eles vão poder atuar em outros setores dentro da empresa, onde tiver vaga, porque a empresa, para contratar um administrador, ela precisa ser uma empresa que ela tenha um certo porte. E aí quem acaba sendo o administrador da empresa, às vezes é o sócio-gerente, é o dono da empresa, então é o profissional que criou a empresa que vai fazer a parte de gestão empresarial da empresa. E o profissional administrador da empresa, às vezes ele vai trabalhar com recrutamento, em outras colocações. É muito comum, por exemplo, você ver um grande contingente de jovens que terminam o curso de administração e vão para a carreira bancária, por exemplo. A senhora diz então que muita gente que está cursando a administração de empresas são pessoas que estão ali com a perspectiva de atuarem em empresas próprias. Empresas próprias ou às vezes em concursos públicos, em outras áreas que não necessariamente, como o cargo de administrador. É porque uma pessoa administra uma empresa,
centenas de empregados. De né? empregados, com uma empresa de grande porte, quantas vagas de administrador ele tem? Então, isso a gente tem que levar em conta, mas não quer dizer que quem fez a administração de empresas esteja desempregado. Ele pode ter feito um concurso, está atuando como recurso humano, na área de recursos humanos de um setor público, ele pode ter feito um concurso para assistente administrativo, para técnico em administração. Isso é muito comum hoje, as empresas públicas estão recebendo concursados oriundos dessas áreas, tanto jurídicas quanto econômicas, com uma formação excelente, com formação de mestres, doutores, e atuando em cargos que exigiriam apenas o nível de ensino médio, por exemplo. Há uma ideia de que há muita gente com diploma de faculdade e sem emprego, aquela coisa assim, não adianta nada, a pessoa estuda, tem curso superior, mas não arruma trabalho, emprego. Na visão da senhora, pelo que eu percebo, não seria exatamente isso. Eu acho muito complicado fazer uma afirmação dessa. Há espaço para quase todo mundo, a senhora acredita? Há espaço dentro de uma certa conjuntura. Existem profissões muito recentes, profissões voltadas, por exemplo, à área de petróleo, que foram criadas, houve um investimento, houve um movimento muito grande para abertura de cursos na área petrolífera, mas veja que no cenário houve, de uma certa forma, uma certa paralisação. Se você pega o estado do Espírito Santo, por exemplo, algumas obras, algumas possibilidades de ampliação, de absorção desses profissionais no próprio estado não puderam ser realizadas. Por quê? Se refere à questão do pré-sal? Do pré-sal, exatamente. Então, possivelmente essas pessoas que investiram num curso, por exemplo, de engenharia do petróleo, ou voltado para, com certeza há um contingente que não pode ser absorvido. Isso não quer dizer que no futuro não será, porque esses cursos eles são criados sempre para responder a uma ação política de fomento voltada para uma visão muito desenvolvimentista. E essa visão ela não está descolada dos aspectos sociais, políticos, econômicos. Existe toda uma ordem mundial que cria movimentos, e movimentos às vezes muito interessantes, outros não, mas que vão fazer com que as profissões se modelem, se adequem, que às vezes as pessoas mudem inclusive o percurso, optem por determinadas especializações, optem às vezes por cursos mais curtos. Então isso é muito complicado a gente afirmar que existe muita gente formada e que não consegue trabalho. Vai depender da área, vai depender muito do contexto no qual este curso, do contexto social, do contexto econômico. Hoje as pessoas, talvez por estarmos num contexto denominado de crise, que teve desemprego, é possível encontrar um grande contingente de pessoas com curso superior desempregado. Porque foram o quê? Porque não pelo fato do curso superior, mas por fato de um contexto maior que implicou a redução de gasto das empresas. Nós temos realmente essa conjuntura marcada por esse desemprego que já está aí na casa dos 12 milhões, né? Uhum. Mas eu digo mais essa ideia que se tem, né, nos últimos anos, mesmo antes desse fenômeno aí, desse desemprego atual, havia essa ideia de que poderia haver uma distorção entre o número de pessoas que se formam e a capacidade do mercado absorver. Um outro dado aqui também dessa pesquisa do professor Hélio Zilberstein, 80% dos formandos estudam em 6 ramos: comércio e administração, formação de professor e ciências de educação, saúde, direito, engenharia e computação. A senhora concorda com esses dados aqui? Sim, são áreas, né, que afetam a sociedade como um todo.
Hoje eu diria que essa área de tecnologia é uma área extremamente importante, né? Nós temos uma sociedade de informação, então você tem tecnologias para tudo, né? A vida da gente cotidiana ela é cercada de tecnologia, então hoje você não faz nada se você não tiver, tudo que você faz tem alguma coisa que é extremamente tecnológica que você precisa aprender, né, que precisa ser desenvolvida. As pesquisas, por exemplo, dependem dos avanços tecnológicos. Então essa área de tecnologia, ela é completamente, os cursos, tanto que os cursos da área voltada para tecnologia, eles chegaram, ficaram, continuam tendo atenção especial, porque até os próprios cursos de engenharia, os outros cursos também tiveram que se adequar. Os próprios cursos da área de medicina, de saúde, por quê? Porque surgiu muita tecnologia. Então esses cursos precisam formar esses sujeitos. Essa tecnologia está em todas as áreas. Então é uma área onde a formação do profissional já garante um local privilegiado para ele. Há uma grande oferta. Às vezes, há até uma demanda por um certo profissional especializado no determinado setor de tecnologia, mas que às vezes você ainda não encontra esse profissional preparado. Por isso que algumas empresas, elas optam até por formar esse profissional dentro da própria empresa, para poder, como se diz, dar conta daquilo que o curso superior não deu. Professora, nosso bloco chegou ao final, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando com a professora Cleonara Schwartz, falando para a gente como é que está a absorção pelo mercado de trabalho das pessoas que se formam no nível superior, que dispõem de um diploma de curso superior. Já já a gente volta. Olá, o Opinião está de volta. Hoje estamos analisando como está a absorção dos profissionais de nível superior pelo mercado de trabalho. Nossa convidada para falar sobre este assunto, a professora da UFES, Cleonara Schwartz. Então, professora, como que a senhora avalia, a senhora que atua na UFES, a qualidade do ensino superior? As faculdades estão preparadas para formar bons profissionais à altura da demanda no país? Eu penso que as instituições de ensino superior, elas têm um papel relevante na sociedade. Ela forma um profissional altamente capacitado, altamente qualificado. Esse é o objetivo maior dela. É claro que algumas instituições, elas têm uma trajetória de formação que é balizada pela pesquisa, não apenas pelo ensino, mas também pela inserção e formação desse profissional balizado numa produção de conhecimento mais constante, como são o caso das universidades, que trabalham com profissionais, um corpo de professores extremamente qualificados, doutores, pós-doutores, voltados exatamente para a produção do conhecimento e insere imediatamente esses conhecimentos produzidos em sala de aula. Então você tem um diferencial aí. Existem outras instituições de ensino superior que não têm essa trajetória, esse histórico de pesquisa, mas também conseguem formar bons profissionais, porque às vezes são, de uma certa forma, mais sensíveis a formar para uma atuação mais rápida e mais prática da atualidade, da sociedade. Então eu diria assim, avaliando hoje, nós temos boas instituições no estado do Espírito Santo, instituições fortes, instituições de renome, com um crescimento extremamente promissor e um acesso muito grande dessas instituições pelas políticas públicas, possibilitando à juventude, principalmente ao ensino superior. Em relação à UFES, a UFES, que é a instituição onde a senhora atua, né, o que a senhora destacaria
nesse sentido? A UFES ela tem uma situação diferencial, né, pela própria história dela, por ser uma universidade pública, né, com investimentos do governo federal na área de pesquisa. Então hoje você vê pesquisa em todas as áreas, você vê pesquisadores, bolsistas em produtividade, você vai encontrar dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. Então ela tem um lugar de destaque, ela tem, né, tem áreas, por exemplo, a área de educação, a pós-graduação na área de educação é uma pós-graduação, uma das mais antigas do Brasil. E você vê assim que tem um cabedal de conhecimento construído há mais de 30, eu diria assim, acho que são 38 ou 39 anos de formação de mestres e doutores, de pesquisadores. Então tem um corpo de produção, é um locus privilegiado de produção de conhecimento sobre o Estado do Espírito Santo. Você vê na área da engenharia projetos extremamente importantes de reconhecimento, tanto na área da saúde. Então hoje você vê pesquisadores da UFES em grandes projetos e em articulação com as universidades, com as melhores universidades internacionais. Essa ideia de que as universidades estão sucateadas, estão produzindo muito pouco, o ensino está muito precário. Isso é uma pesquisa, inclusive, recente, que coloca a qualidade do ensino no país, ensino superior. Houve uma piora, uma certa piora tal. A senhora discorda disso, então? O quadro não é bem esse? Houve sim uma política recentemente de corte de recursos que deixaram as universidades, as instituições federais de ensino, entre elas não só as universidades, mas os IFES, né, os institutos federais, numa situação de penúria, né, de corte de verba, em que o gestor precisa escolher: eu pago conta ou eu pago limpeza interna. Então isso é fato, isso impacta. Agora, existem instituições que dão conta de administrar em contextos de crises. É difícil? Mas eu diria que nas instituições, tanto nas universidades quanto nos IFES, eles não pararam, eles continuaram. As pesquisas continuaram, os professores continuaram, apesar deste cenário de corte. Se houvesse um investimento maior, a produção seria bem mais avançada. Com certeza. Agora, recentemente, o MEC... O Brasil investe muito pouco em pesquisa, né? A verdade é essa. Tem investido, a gente pode falar que ele investe pouco, mas tem sido um investimento crescente, né? Houve uma retração no ano passado, com esses cortes, inclusive de bolsas que permitiam a ida de estudantes da pós-graduação para o exterior. Isso impacta, porque quando um estudante nosso sai do Espírito Santo, sai da universidade, sai de um IFES, vai fazer um intercâmbio fora, ele volta com outras ideias, ele fomenta outras coisas no interior da própria instituição, né? Então ele traz, né, ele é um profissional de impacto, ele oxigena a instituição, e ele traz conhecimentos relevantes, conhecimentos que até então não estavam, né, sendo colocados de uma forma mais socializada. Mas recentemente a gente sentiu, a partir do final do ano passado e início desse ano, um tímido ainda, mas um movimento ainda de volta a alguns editais de fomento aos estudos, às pesquisas. Mesmo com esse cenário cortes? Mais reduzido, né? Há pouco agora o próprio CNPq divulgou a lista de mais de 3.000 novas bolsas de produtividade em pesquisa. Isso é muito importante para o país. São bolsas em que os pesquisadores são contemplados, passam por um processo, obviamente, de avaliação e em diferentes áreas. Agora, existem instituições no Brasil que elas estão passando, principalmente as universidades estaduais, por situações muito complicadas. Isso está nas manchetes, a gente, né, visualiza principalmente o caso da UERJ, no estado do Rio de Janeiro, salários dos professores, isso traz um impacto, um atraso,
para o país. Então, o ensino superior hoje ele é extremamente importante se a gente pensa em colocar este país num patamar de destaque no cenário internacional. A senhora atua na UFES na área de formação e qualificação do pessoal, na área de magistério e educação. Isso. E como que está o nível dos nossos professores aqui no estado? Na área de educação, Esses formados pela UFES, né? A gente observa que chega até a universidade, realmente, mas aí chega um aluno que traz às vezes um histórico, uma história de vida na educação básica complicada, principalmente nos cursos de licenciatura, nos cursos que formam professores. Esses alunos, eles chegam com algumas deficiências em leitura e escrita, e isso, de uma certa forma, compromete um pouco a qualidade desse profissional. Agora, no decorrer do curso, este aluno da licenciatura, ele tem possibilidade dentro da universidade de buscar diferencial. Isso significa que há uma falha lá antes? A educação básica precisa melhorar. Ela precisa melhorar para que esse aluno chegue após o ensino médio com uma capacidade de leitura e escrita que permita a ele continuar progredindo, continuar estudando. Então, a senhora citou que nos últimos anos houve um investimento, né, em cursos superiores, aberturas de novas faculdades, etc. Mas o ensino básico ficou meio que esquecido, né? O ensino básico... Isso acaba comprometendo lá em cima, porque lá na base fica aquela defasagem quando se chega... Eu diria que a educação básica, não que ela tenha ficado esquecida, houve muitas políticas de investimento, por exemplo, na formação dos profissionais. Houve formação de profissionais em serviço, muitos projetos, muitos programas, às vezes até programas demais, né? Porque às vezes os próprios profissionais que já são lotados nas escolas falam, poxa, mas mais um curso, esse curso então se assemelha ao outro. Então tem muitos programas, muitos projetos de formação. Eu diria que o ensino médio ficou um pouco a desejar, porque o ensino médio, a reforma do ensino médio vem agora. O que a senhora acha dessa reforma que está vindo aí do ensino médio? Eu penso que essa reforma a gente tem que pensar nela com muita cautela e com muito cuidado, porque o modelo da reforma já é um modelo que já foi praticado numa reforma da década de 40 do século XX. Então a gente tem que pensar em como inovar nessa reforma. Que áreas prioritárias, né, o que vai ser ofertado, que percursos esses alunos, porque se fala muito nessa reforma, o aluno agora vai poder escolher o seu percurso. Em 1940 ele também poderia escolher o percurso dele. Tanto que alguns que optavam por determinado percurso deixavam de estudar disciplinas extremamente importantes para a vida dele como cidadão, ou deixaram de ver outros conhecimentos que são extremos, como física e química, por exemplo, que são importantes para a vida também do cidadão. Às vezes até, eu digo assim, importante para saber, olha, eu não posso misturar isso porque tem o composto tal com isso, porque isso vai fazer mal. Então a gente também tem que ter muita cautela. Eu acho que precisamos amadurecer, pensar, e uma reforma se faz com bastante diálogo com os profissionais envolvidos, com os sujeitos envolvidos. E quando eu falo sujeitos, eu estou falando também ouvir os alunos, os professores que estão nas escolas, né, os gestores, e não de uma forma mais fechada. Falando em ensino médio, só para a gente finalizar, a senhora acredita que poderia haver um investimento maior nos cursos técnicos, aí a gente voltando para a questão do mercado de trabalho? Nós tivemos uma ampliação da oferta de cursos técnicos, isso no Brasil inteiro, com o aumento, com a abertura dos institutos federais, né? Houve um momento, acho que em menos de 10 anos, a rede dos IFES cresceram absurdamente.
Pegar no estado do Espírito Santo, quantos IFES foram abertos. Nós temos em Guarapari, temos em Vila Velha. Antes nós só tínhamos aqui a unidade de Vitórias. Temos na Serra e por aí vai, né? Itarana, e por aí vai, tem outros, Colatina. Então você teve uma oferta maior de curso técnico. Então, assim, a gente tem tido uma política de acesso também a curso técnico. Ok, professora, quero agradecer a participação da senhora aqui no programa Opinião. Sucesso no seu trabalho lá na UFES, na área da formação de profissionais na área do magistério. Eu que agradeço, muito obrigada. Esta foi a nossa entrevista com a professora da UFES, Cleonara Schwartz, falando para a gente a respeito de formação de nível superior e o mercado de trabalho. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. O programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site é o www.al.es.gov.br. Até nosso próximo encontro.